Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má e hoje eu estou sozinha aqui. Eu sei, gente, eu também fico triste quando o Fê não tá, mas ele tá dodói, então mandem boas energias para que em breve ele se recupere e esteja aqui. Bom, ele não veio, mas ele fez a pauta de hoje, porque como eu já disse, eu sou só um rostinho bonito, eu só apareço para gravar. O Fê faz tudo. E é sempre bom dar o crédito a quem é devido, né? Mas hoje eu tô sozinha aqui, lendo essa creepypasta pra Ná, única e exclusiva que está ouvindo a Seita do Terror hoje. Então se você também quer participar da seita e vir aqui, às vezes correr o risco de ter o privilégio de ouvir sozinho a creepypasta, então entra pra seita. É só procurar pelo Terror na Esquina no apoia.se e colaborar. Lembrando que nós também temos agora um pacote que é de recompensas físicas. Esse mês a gente vai estar mandando as recompensas físicas e por semestre a gente vai lançar uma série de bichinhos de pelúcia, plushes, ou alguma coisa do gênero relacionados às creepypastas mais famosas que a gente já contou por aqui. Então entra lá no apoia.se, dá uma olhadinha, e se você não puder colaborar com a gente financeiramente, você sempre pode colaborar espalhando a palavra, né? Mande para os seus amigos, para os seus familiares. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. Curte a gente nas redes sociais, @Terror na Esquina, tanto no Twitter como no Instagram, né? E bate um papo com a gente lá também. Você não tá na seita, mas não quer dizer que você não vai conversar com a gente, não é verdade? Manda uma mensagem, fala um oi, mantendo sempre educação e respeito, né, galera? Porque quem cuida das redes sociais é o Fê. Se desrespeitar o Fê, vai ter que se ver comigo. Eu não sou o docinho de coco que eu pareço ser. Gente, mas com a permissão da Ná hoje, eu vou começar a narrar as creepypastas. E é uma coisa que eu gosto muito, porque quando o Fê contou a primeira parte do Histórias Estranhas de Mergulhadores, eu estava naquele meu recesso. Então eu só pude ouvir. E eu não pude vir aqui dizer que eu sou uma scuba dive, que eu faço mergulho de dia, mergulho de noite. Eu sei, é basiquinho do basiquinho, eu não tenho nem muitas horas de mergulho ainda. Com certeza eu não posso mergulhar desacompanhada. Mas, quando eu tive a brilhante ideia de começar com esse hobby, que agora que eu tô tentando voltar eu percebi que é caro pra cacete, jurava que um dia eu ia ser mergulhadora de resgate. Porque eu sou maluca, acho que a verdade é essa. Não sei se vocês sabem, eu sou técnica mecatrônica, engenheira mecânica, bombeira civil, guarda-vida. Eu achei que eu ia fazer mergulho de resgate. Eu achei que eu ia ser aquelas motoqueiras de resgate também, saca? Que eu acho muito legal. Monta na moto, sai cortando trânsito com a sirene ligada pra ser a primeira a atender a ocorrência, beleza e tal. Como resgate, hein, gente? Não como policial, não confunda. Então, o Fê separou aqui pra gente o Atuo como mergulhador de busca e resgate há 12 anos. Nos deparamos com muitas coisas estranhas e repugnantes. Mas o que eu vi na semana passada me faz questionar tanto meu trabalho quanto a realidade. O autor é o Travis Liebert, alguma coisa assim, no No Sleep do Reddit.
Tenho estado envolvido em buscas e resgate aquático por 12 anos. Já vi muita coisa perturbadora e até inexplicável nesse tempo, mas elas são insignificantes em comparação com o que eu vi recentemente. O trabalho de busca e resgate aquático costuma ser bem deprimente. Quando alguém se perde em uma floresta, ainda pode ser encontrado vivo mesmo dias depois. Porém, quando recebemos uma chamada, quase sempre é para recuperar um corpo. As pessoas não duram muito na água. Eu não posso te dizer exatamente aonde, mas eu moro em um território ao norte, conhecido exatamente pelos esportes aquáticos. Pesca, caiaque, mergulho, seja o que for, nossas águas provavelmente têm uma sólida reputação para isso. Apesar disso, essa área não é nenhum tipo de resort. As águas aqui são frias e, muitas vezes, cruéis. As operações de busca e resgate aqui podem ser extenuantes e poucos permanecem nesse trabalho. Existem alguns caras mais velhos que fazem isso já há muito tempo, bem mais tempo do que eu, mas eu sou um dos mais experientes por aqui. Como eu disse antes, esse trabalho envolve mais a recuperação de corpos do que qualquer outra coisa. Salvamos mais alces vivos da água do que humanos vivos. E quando recebemos uma ligação sobre uma criança desaparecida... Bem, seria melhor apenas darmos as nossas condolências, porque é assim que são as águas aqui. Nossa pequena cidade tem uma das maiores taxas de afogamento do país. Mas procuramos de qualquer maneira, e geralmente encontramos um corpo. Já considerei desistir muitas vezes na minha carreira. A maioria das pessoas desiste após sua primeira recuperação. No treinamento, tentamos enfatizar o quanto a água pode distorcer um cadáver, mas nada pode preparar você para a dura realidade. Não é incomum encontrarmos corpos inchados além do reconhecimento. Às vezes, eles mal parecem humanos. Muitos mergulhadores não duram muito depois de ver algo assim, mas eu continuei fazendo isso por todos esses anos. Pensei que se eu não fizesse, ninguém mais faria. No entanto, as coisas que eu vi na semana passada me fizeram reconsiderar essa decisão. Recebi o chamado por volta das 11 da manhã. Um pai havia levado seu filho de 10 anos para pescar com mosca. Em um momento, o pai conseguiu enfiar o anzol completamente em seu dedo. Ele voltou até sua caminhonete para pegar um kit de primeiros socorros. Quando ele retornou, o menino tinha sumido. Quando eu ouvi a história pela primeira vez, baixei a cabeça em silêncio por um momento. Chovia pesado há quase um mês, e as águas estavam correndo mais rápido do que nunca. Para piorar, estava mais frio do que o normal para a temporada. Muitas pessoas haviam desaparecido nas últimas semanas. Muitas delas ainda não haviam sido encontradas. Eu tinha pouca esperança de encontrar esse menino vivo. Eu e mais alguns mergulhadores estávamos no local onde o menino desapareceu em 1 hora, e uma equipe maior de busca e resgate, localizada em outra cidade, estava a caminho. Conversamos com o pai e até procuramos na floresta por um tempo, esperando que ele tivesse apenas se afastado, mas eventualmente percebemos que teríamos que começar a procurar no rio. No momento em que entrei na água, eu soube que o menino havia morrido. A correnteza estava pior do que nunca, e até eu tive dificuldade em navegar pelo rio gelado. Procuramos por horas nas áreas circundantes e até expandimos nossa busca quando a equipe maior chegou. O menino não estava em lugar nenhum. Eu fiquei surpreso. Não esperava encontrá-lo vivo, mas pelo menos achei que encontraríamos o seu corpo. No entanto, não havia vestígios dele. O sol baixou e o ar ficou mais frio. Estávamos considerando encerrar as buscas à medida que anoitecia e retomar no dia seguinte, quando eu descobri algo. Há muitos leitos de riachos ao redor do rio. Muitos deles secaram devido à vegetação que avançava ou esforços humanos para desviar a água. Normalmente, nós não prestamos atenção neles. Porém, com toda a chuva recente, notei que um dos leitos do riacho maior começou a fluir novamente. Uma quantidade surpreendente de água corria por ele. Facilmente carregaria um menino pequeno. O riacho corria diretamente através de uma curva no rio, conectando-o em 2 pontos. Eu o segui e percebi que o menino poderia estar fora da nossa área de busca inicial. Ao me aproximar de onde o riacho se reconectava com o rio principal, tive um sentimento de pesar no meu estômago. Há um lugar no rio onde nem mesmo os mergulhadores de busca e resgate devem ir. É conhecido como Badwater.
Essa área fica em uma metade do rio e se estende por cerca de 90 metros. Fica perto de uma área densamente vegetada, então geralmente nós não precisamos nos preocupar com pessoas nadando ali, mas muitos desaparecimentos ocorrem nas águas circundantes. Apesar disso, fui avisado para não mergulhar lá desde que comecei a fazer buscas e resgate. Supostamente, a corrente subaquática é tão forte que até o nadador mais experiente seria levado embora em um instante. Não chegue perto da Badwater, era um mantra dos mergulhadores mais velhos. O riacho terminava exatamente no centro da região de Badwater. Ao chegar lá, parei e mordi meu lábio pensativamente. Se eu voltasse e relatasse isso aos outros mergulhadores, eles me diriam para esquecer. Eles não me permitiriam mergulhar ali. Mas lá no fundo, eu sentia que o corpo do menino devia estar enroscado em alguma vegetação ali perto. Se ao menos eu pudesse encontrá-lo. Eu odiava a ideia daquele garoto estar preso lá embaixo, apodrecendo lentamente, enquanto os pais estavam em casa se perguntando para onde o filho havia ido. Badwater não parecia tão ruim. Eu já tinha visto águas mais turbulentas antes, mas sabia que as aparências podem enganar. Logo abaixo da superfície, poderia estar fluindo mais rápido do que eu imaginava, e eu seria levado embora em um instante. Além disso, eu não devia mergulhar sozinho. Quase voltei atrás, mas algo me fez ficar. Fiquei olhando para o rio por um momento, pensando no menino. Então, coloquei meu equipamento e mergulhei nas águas geladas. A primeira coisa que notei foi que a corrente parecia bastante fraca. Na verdade, era mais fraca do que o restante do rio. A água era extremamente profunda ali, e eu podia ver apenas a escuridão abaixo enquanto eu mergulhava. Eu fui mais e mais fundo, pensando que a corrente poderia aumentar mais abaixo, mas parecia que acontecia o verdadeiro oposto. A água estava completamente parada. Fui ainda mais fundo, até que formas verdes começaram a se materializar à minha frente. Pensei que finalmente tinha chegado a um leito de plantas aquáticas. No entanto, ao mergulhar mais fundo, a verdade veio à tona. Senti o vômito subir ao ver a cena, uma sensação estranha e perigosa quando se está usando uma máscara de mergulho. Incontáveis braços se projetavam do chão abaixo. Pensei ter encontrado um tesouro de corpos, mas a realidade repugnante se tornou ainda mais evidente apenas um momento depois. Os braços cresciam diretamente do chão. Eles até tinham raízes que se espalhavam a partir da base. Era como se alguém tivesse cortado centenas de braços nos ombros e os plantado ali. Eram verdes, e eu assisti enquanto eles se agarravam à água ao seu redor. Variavam em tamanho e, aparentemente, em idade. Mãos grotescas de bebê brotavam perto do fundo, e elas abriam e fechavam os punhos vorazmente. Foi então que eu vi o menino. Seus olhos encaravam sem visão a superfície, enquanto aqueles braços grotescos puxavam seu corpo morto para baixo. Parecia que eles tinham acabado de o agarrar. Os braços puxavam ele, enterrando-o no sedimento ao redor. Eles empurravam, se contorciam e se moviam até que eles estivessem firmemente enterrado até o peito. Eu fiquei olhando, horrorizado. Foi quando outros corpos entraram em foco. Deve ter havido pelo menos mais 4, todos em estágios variados de decomposição. Alguns já estavam inchados além do reconhecimento, apenas massas brancas e volumosas, que se projetavam frouxamente do leito do rio. Mais uma vez, senti o vômito subindo na garganta e o engoli de volta. As malditas mãos estavam se alimentando dos corpos, usando-os como adubo. No momento em que saí da água, arranquei minha máscara e vomitei. Não conseguia parar de pensar naqueles corpos repugnantes, naquelas mãos ávidas. Era como alguma espécie de planta carnívora, mas ao mesmo tempo tão humanoide. Vomitei novamente, só de pensar nisso. Corri freneticamente de volta ao nosso acampamento base e chamei um dos outros mergulhadores de lado. Moose era a pessoa mais experiente da nossa equipe. Ele mergulhava há mais de 20 anos, desde que se mudou para cá. Contei a ele o que eu vi. Quando eu terminei, ele me encarou em silêncio. Eu disse para você nunca se aproximar de Badwater. Sua voz continha uma frieza que nem mesmo seu grosso sotaque da Louisiana conseguia esconder. É isso que te preocupa? Eu estava incrédulo.
Ele colocou a mão no meu ombro e apertou com força. Não conte a mais ninguém sobre isso. Se os outros descobrirem que você foi para Badwater... Ele parou e pensou por um momento. Bem, não será bom. Ele balançou a cabeça como um pai decepcionado. Mas e aquelas coisas? Tentei manter minha voz baixa, esperando que ninguém nos ouvisse. Quantas pessoas morreram por causa dessas malditas coisas? Calha a boca, Muse disse. Temos um acordo. Há uma razão pela qual elas só crescem em Badwater. Não estrague isso. Eu estava prestes a dizer mais alguma coisa, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Ele estava escondendo algo de mim. Ele suspirou, e eu vi algo como tristeza em seus olhos. Às vezes, você tem que escolher entre males menores e maiores. Mesmo as decisões mais acertadas ainda podem te atormentar à noite. Ele ficou em silêncio por um momento, e apenas me encarou. Não conte a ninguém sobre isso. E talvez um dia você entenda. Ele se afastou depois disso e cancelou a busca do dia. Apesar do que eu havia contado a ele, continuamos procurando nos 2 dias seguintes. No terceiro dia, desistimos completamente e prestamos nossas condolências à família. Não sei o que diabos está acontecendo. Muse tem agido diferente comigo desde então. Há um gelo nele, mas de vez em quando ele me lança um olhar conhecedor, como se compartilhássemos um segredo. Eu notei os outros mergulhadores mais velhos agindo estranhamente também. O que ele quis dizer com acordo? Que diabos eram aquelas coisas de braços? Estou pensando em desistir e me mudar daqui. Não consigo viver com o conhecimento de que aquelas coisas estão lá embaixo, se alimentando lentamente do corpo de um menino, entre tantos outros. Eu queria apenas esquecer as coisas que eu vi, mas não importa o quanto eu tente, eu não consigo apagá-las da minha cabeça. Gostaria de pensar que eu sou um homem bom, mas chega um ponto onde o puro terror supera o senso de decência, e não importa o quão bom você seja, e eu acho que eu alcancei esse ponto. Não estava planejando escrever isso, só que as coisas aconteceram e eu encontrei algo horrível. Não há outra maneira de explicar. Eu não sei por quanto tempo eu consigo ficar aqui. Não consigo mais dormir. Só continuo sonhando com aquelas malditas coisas, aqueles malditos braços. Tenho sido assombrado por pesadelos com eles nas últimas 2 noites. Sempre parece tão real. No início, estou dormindo na minha cama e, de repente, aqueles braços estão se elevando na escuridão ao meu redor, me prendendo e cobrindo minha boca. Eu luto, mas eles são muito fortes. Lembro especialmente do maldito cheiro. É como uma mistura de aparas de grama velhas e peixe podre. No instante seguinte, estou acordado, vomitando, com lágrimas escorrendo pelo rosto. No entanto, até esses terríveis sonhos não são nada comparados ao que aconteceu nos últimos 2 dias, especialmente em comparação com o que eu vi ontem à noite. Não sei o que fazer com isso. Já arrumei minhas malas. Eu acho que eu vou embora em breve. Preciso sair deste maldito lugar. Há alguns dias, logo após o meu post inicial, recebi um chamado sobre um corpo encontrado perto do rio. Senti uma sensação de frieza no meu estômago quando cheguei lá e percebi que havia sido encontrado exatamente onde o menino desapareceu. Me aproximei da margem para ver o Muse e outros 2 em pé sobre o que era um corpo. Eles estavam de costas para mim e eu podia ouvir um deles falando com raiva. Ele praticamente gritava. Merda! Era o Clyde, um dos outros mergulhadores mais experientes da SAR. Conforme me aproximava, vi que o outro era o Ryan. Senti calafrios percorrerem minha espinha. 3 mergulhadores mais antigos estavam no mesmo lugar. Lembrei-me das coisas que o Muse disse para mim na semana passada, assim como dos olhares significativos que vi esses 3 compartilharem. Algo estava acontecendo. Você acha que foi ele? Clyde perguntou. Vamos evitar conclusões precipitadas, disse o Muse. Ouvi vozes perto do rio na noite passada, disse o Ryan de repente. Os outros 2 ficaram em silêncio e encararam. As iscas? Clyde perguntou. Sua voz estava abafada e eu mal conseguia ouvi-lo. Ryan assentiu, quase certeza. Mas isso quebra o acordo, disse Clyde. Ele não deveria usá-las mais. Bem, ele está usando por algum motivo. Ryan virou-se para Muse.
Alguma ideia do que está acontecendo? Muse começou a responder quando um galho estalou sob meu peso. 3 homens mais velhos se viraram para me olhar. Aquela frieza ainda estava nos olhos de Muse, mas eu também percebi um toque de medo. Já era hora de você chegar. Disse o Clyde ao meu lado, aparentemente sem perceber que eu estava lá há um tempo. Nós temos más notícias. Ele se afastou para que eu pudesse ver o corpo mais claramente. Meu sangue gelou no momento em que pus os olhos nele. Eu já estava atordoado pela conversa que tinha acabado de ouvir, e a visão do corpo apenas aumentou essa confusão. Era Michael, um dos novos mergulhadores de busca e resgate. Ele estava deitado de costas, com equipamento de mergulho completo, menos a máscara. Eu me aproximei e me ajoelhei ao lado do corpo. Michael era novo em busca e resgate, e ele até havia frequentado algumas aulas que eu ensinei. Lágrimas fizeram meus olhos arder enquanto eu olhava para ele. Que diabos aconteceu? Como se respondendo a minha pergunta silenciosa, Muse falou. Por algum motivo, ele estava mergulhando no rio. Achamos que ele foi arrastado por uma corrente forte, bateu o rosto em uma pedra, derrubou o regulador de ar e acabou se afogando. Não encontramos o regulador e nem a máscara dele, em lugar nenhum. Continuei olhando para o homem morto na minha frente. Mas por que ele estava na água? Eu perguntei. 3 homens trocaram olhares. Não sabemos, disse Clyde. Achamos que ele pode ter estado procurando por aquele menino, que nós nunca recuperamos. Eu sabia que eles estavam mentindo. Michael era um dos mergulhadores mais corretos que eu já conheci. Ele nunca quebraria uma regra de segurança menor, quanto mais iria mergulhar sozinho em águas agitadas. Simplesmente não fazia sentido. Além disso, havia outra razão pela qual a alegação deles não fazia sentido. Michael estava fora da cidade, visitando a família, num dia em que o menino desapareceu. Por que ele voltaria se ele nem estava lá para a busca inicial? Ele nem saberia por onde começar a procura. Eu sabia que eu não devia discutir, no entanto. Não queria que eles soubessem que eu suspeitava de algo. Clyde e Ryan não tinham conhecimento de que eu tinha ido para Badwater, presumindo que Muse mantivesse esse meu segredo. Pelo que eu pude perceber, ele manteve. Eles agiram como sempre agiram comigo. Nesse momento, uma ambulância chegou. Os outros me deixaram sozinho com o corpo de Michael enquanto falavam com o motorista. Ao olhar para o corpo, percebi que algo estava errado. Não havia contusões no rosto dele. Se a corrente realmente tivesse jogado contra uma pedra, deveria haver pelo menos um hematoma. Mas não havia nada. O rosto dele estava completamente intacto. Naquele momento, notei algo estranho. Uma contusão apareceu no pescoço do traje de mergulho dele. Puxei a borracha para baixo para revelar uma marca azul e preta, manchada, que circundava o pescoço. Parecia que ele tinha sido estrangulado. Meus pensamentos imediatamente se voltaram para aquelas estranhas mãos que eu tinha visto em Badwater. Mas, se isso foi o que matou, por que o deixaram ir? Foi um aviso? Um sentimento de apreensão se instalou em meu estômago naquele momento. E só piorou desde então. Após a ambulância levar o corpo de Michael embora, eu retornei para casa, me sentindo exaurido. Não conseguimos fazer nada naquele dia, e eu só fiquei sentado em silêncio. Dormi mal naquela noite, assombrado pelos pesadelos que mencionei anteriormente. A maior parte de ontem passou no mesmo silêncio frio do dia anterior. Eu me senti entorpecido. A conversa que ouvi entre os mergulhadores mais velhos continuava se repetindo na minha cabeça. O que eles queriam dizer com iscas? Quem era esse ele a quem eles se referiam? Lembrei-me do que Ryan tinha dito sobre ouvir vozes perto do rio. E isso deve ser as iscas sobre as quais eles estavam falando. Enquanto eu estava sentado lá, minha insensibilidade desapareceu e foi substituída pela raiva. Michael estava morto e tinha algo a ver com Muse e seus segredos. Provavelmente tinha algo a ver com aquelas iscas também. Peguei meu casaco e saí pela porta. Eu ia ver o que Ryan quis dizer quando disse que ouviu vozes. Eu queria não ter ido. Eu deveria ter ficado em casa e deixado isso pra lá. Existem algumas coisas no mundo que deveriam permanecer invisíveis. Vaguei pela margem do rio por 30 minutos, ouvindo nada além dos sons dos animais noturnos. Estava prestes a voltar, quando ouvi algo um pouco além do meu alcance auditivo. Parecia a voz de alguém. O som ficava mais alto à medida que eu subia a margem, até finalmente conseguir entender o que estava dizendo. Me ajuda! Por favor! Eu não consigo nadar!
Os instintos tomaram conta e eu comecei a correr na direção da voz. Acabei perdendo noção de onde estava e tropecei cegamente pela vegetação, mal usando minha lanterna e confiando apenas na minha audição. Finalmente, a voz veio da água bem ao meu lado. Parecia de uma criança. Eu estava prestes a entrar no rio quando algo me parou. Escutei cuidadosamente a voz. Ajuda, por favor, eu não consigo nadar. Eram as mesmas palavras, repetidas várias vezes, como se tivessem sido reproduzidas em looping. O tom era exatamente o mesmo todas as vezes. Não parecia certo. Eles estavam gritando, mas não parecia alguém realmente assustado. Não havia urgência na voz deles. Iluminei com a minha lanterna ao longo do rio. Foi quando eu vi um rosto pressionado para fora da lama da margem do rio, como as mãos que eu tinha visto. Era verde, algas e raízes cresciam de suas bordas para dentro da terra ao redor. Era como se alguém tivesse construído uma cabeça humana de algas ou musgo. A boca se abria e se fechava, repetindo o mesmo pedido de ajuda várias vezes, enquanto o resto do corpo permanecia plano e sem emoção. Meu corpo inteiro tremia enquanto encarava a coisa. Logo além dela, na água, vi duas daquelas mãos se estendendo das sombras, agarrando qualquer coisa e tudo. Percebi com um frio na espinha que Michael deve ter ouvido os pedidos de ajuda daquela coisa e imediatamente se equipado, apenas para mergulhar e se ver arrastado para baixo por aquelas mãos apalpantes. Isso é o que Ryan queria dizer com iscas. Senti um enjoo enquanto observava o rosto estranho continuar gritando. Os gritos ficaram mais silenciosos e espaçados, até que o rosto ficou completamente em silêncio. Então, sem aviso, ele se retraiu na terra, enterrando-se em uma fina camada de lama. Estremeci ao pensar naquela coisa logo abaixo da superfície, e então percebi que poderia vir mais. Quem sabia quantas delas estavam espreitando, logo ali, abaixo de mim. Corri de volta para o meu carro, o nojo me impulsionando mais do que o medo. Quando cheguei em casa, fiquei acordado a noite toda, pensando no que tinha visto. Consegui dormir por poucas horas, logo antes do amanhecer, mas fui acordado pelos pesadelos novamente. Não sei mais o que fazer. Coisas distorcidas estão acontecendo aqui, e mesmo que eu tenha o poder de detê-las, não acho que queira enfrentar essa escuridão sozinho. Parece um grande quebra-cabeça, e eu estou perdendo uma ou duas peças para juntar tudo. Empacotei o essencial em malas, que agora estão perto da minha porta da frente. Acho que vou embora. O problema é que eu não sei para onde ir. Não tenho família fora da cidade, e eu não tenho exatamente uma fortuna na minha conta poupança. Ainda assim, uma parte de mim se sente obrigado a ficar. Tanto por curiosidade, quanto porque eu devo isso ao Michael. Inferno. Não apenas ao Michael, né? Eu devo isso a inúmeras pessoas que provavelmente foram vítimas daquelas coisas no Rio. Tenho muito para pensar, mas se esse for meu último post, saiba que me mudei e nunca olhei para trás. Se eu investigar mais, tentarei mantê-los atualizados, contanto que aquelas malditas mãos não me peguem primeiro. Apesar de todas as coisas que aconteceram, eu decidi ficar aqui. Para ser honesto, eu pretendia sair o mais rápido possível após meu último post. Mas isso mudou quando eu fui ao funeral do Michael. Foi uma experiência angustiante. Ele tinha apenas 22 anos. Sua namorada chorou o tempo todo. E eu não pude deixar de me sentir culpado quando eu vi os seus jovens amigos carregando o caixão até seu lugar de descanso final. Sua morte nunca deveria ter acontecido. Tive outro pesadelo na noite passada. Esse foi pior até agora. Assim como da última vez, aquelas mãos se ergueram da escuridão e me agarraram, cobrindo minha boca e prendendo meus braços na cama. O cheiro enjoativo de peixe virou meu estômago e os meus olhos começaram a lacrimejar enquanto eu lutava contra elas. Então, mais duas mãos se levantaram e mantiveram meus olhos abertos. Assisti horrorizado enquanto um rosto se projetava do teto acima de mim. Era como o que eu tinha visto na água, todo verde e musgoso. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto quando eu reconheci as características. Era Michael. Por que você fez isso? Ele disse, um fluido preto e gelado escorrendo de sua boca. Tentei responder, mas eu não conseguia passar pelas mãos que estavam sobre o meu rosto. Por quê? Por quê? Por quê?
Michael continuou, sua voz ficando rouca a cada pergunta. Eu fiquei lá por algo que pareceram horas, enquanto ele me encarava e perguntava por que eu tinha feito isso com ele. Acordei suando frio e poderia jurar que o cheiro nojento impregnava o meu quarto. Estou começando a pensar que tudo isso é minha culpa. Eu deveria ter levado a sério os avisos sobre Badwater. Não acho que fui o primeiro a ir lá, mas fui o primeiro a ver a verdade disso e voltar vivo. Badwater não é apenas conhecida entre os mergulhadores. Existem várias lendas locais sobre aquela parte do rio, e, forçando um pouco a memória, eu consigo me lembrar de ouvir algo sobre mãos que arrastavam as pessoas para as profundezas da água. Crescendo, as crianças espalhavam boatos e contos populares sobre Badwater e o rio como um todo. Conforme eu envelhecia, eu assumia que eram apenas histórias inventadas pelos adultos para nos manter longe das corredeiras perigosas. As lendas remontam tão longe quanto qualquer um pode lembrar, e até os nativos contavam histórias sobre o rio, tratando-o como um certo medo e reverência. Encontrei uma descrição extremamente familiar de um mito nativo sobre o rio. Estava nos arquivos da biblioteca, como parte da tese de um professor universitário local, sobre folclore metafórico. O mito conta a história de um jovem que vivia à beira do rio. Ele tinha tudo o que queria: uma esposa bonita, um filho, colheitas abundantes e um lugar quente para dormir. No entanto, tudo mudou quando ele foi atingido por uma terrível doença. Essa mesma doença se espalhou para sua esposa e filho. Ele se recuperou, mas a sua família não. E ele ficou sozinho. Ele ainda tinha uma cama quente à noite e colheitas saudáveis, mas caiu em uma profunda tristeza. Incerto do que fazer consigo mesmo, ele vagava pelas margens do rio por horas, esperando silenciosamente que um dia caísse e fosse levado para longe de seus problemas. Um dia, enquanto percorria as margens do rio, ouviu a esposa e o filho chorando por ele. Desesperado, procurou em todos os lugares pela fonte das vozes. Eles começaram a dizer que estavam vivendo felizes no rio agora. Sua família o instigou a mergulhar e se juntar a eles, para que ele também pudesse viver feliz. Sem pensar duas vezes, ele pulou, apenas para se afogar, frio e sozinho. A pessoa que examinou esse mito acreditava que era um aviso contra desejar coisas que perdemos e ficar preso no passado. Agora eu sei que isso não é verdade. O mito é uma história real e adverte as pessoas contra os perigos daquela coisa que vive no rio. Ao cavar mais fundo, descobri que há muita tradição nativa sobre o rio. Muitas delas são semelhantes às histórias que contei para vocês, mas há outras que tornam toda essa situação muito mais complexa. Muitas delas mencionam algum tipo de deus ou espírito que os nativos adoravam. Há algumas traduções diferentes, mas a mais comum que eu vi é o Rei Musgo. Algumas histórias o descrevem como uma personificação do próprio rio, enquanto outras como um espírito com o qual as pessoas lutavam. No entanto, um tema comum é a existência de uma espécie de pacto feito entre o Rei Musgo e os habitantes locais. Algumas histórias pareciam sugerir que eles sacrificavam pessoas a ele para acalmar sua fúria, enquanto outras descreviam uma situação em que ele deveria ser deixado em paz, em troca de não prejudicar ativamente os humanos. Não consigo deixar de lembrar do acordo que Muse e os outros mencionaram. Eles poderiam estar se referindo a um pacto semelhante a este? Não sei sobre esse mito todo do Rei Musgo, mas depois de tudo que eu ouvi, estou quase disposto a acreditar em qualquer coisa. Depois disso, tive a ideia de mapear todo o desaparecimento e mortes que ocorreram nas últimas décadas, e o que descobri foi bastante atípico. A maioria dos relatos estava distribuída uniformemente nas partes mais perigosas do rio, bem como nas áreas onde mais pessoas costumavam se reunir. No entanto, notei uma tendência inquietante. Relatos nos quais nenhum corpo foi recuperado ocorreram quase exclusivamente nas áreas ao redor de Badwater, tão longe quanto os relatos vão. Nessa área, um corpo era recuperado apenas cerca de 15% das vezes. Isso era comumente atribuído à correnteza forte, que supostamente os levava para longe demais para serem encontrados. Mas agora eu sei a verdade. As mãos pegavam essas pessoas e as arrastavam para baixo para se alimentar. No entanto, enquanto fazia isso, percebi algo ainda mais intrigante. Eu estava usando alguns mapas diferentes para traçar o desaparecimento,
quando percebi inconsistências entre eles. Curioso, olhei para mais mapas e vi ainda mais inconsistências. Todos eram relativamente semelhantes, exceto por algumas mudanças devido ao ressecamento de riachos e urbanização. No entanto, havia uma área profunda na floresta, a oeste de Badwater, que parecia não se encaixar em nenhum dos mapas. Alguns indicavam apenas floresta lá, enquanto outros mostravam um pequeno lago. Alguns dos mapas mais antigos até mostravam um sistema de cavernas. Usei o Google Earth para dar uma olhada na área, mas algo estranho aconteceu. A imagem estava incrivelmente pixelada. Tudo ao seu redor estava claro, mas ficava embaçado assim que eu alternava para a área onde os mapas eram inconsistentes. Ainda era pouco visível, mas eu tinha dificuldade em distinguir qualquer coisa além da cobertura de árvores. Sou surpreso por nunca ter estado lá antes. Passei muito tempo vagando pela floresta e, de alguma forma, nunca consegui tropeçar naquele lugar. Eu vou verificar em breve. Acho que esse segredo vai mais fundo do que Muse e sua equipe. Há mais nisso e eu estou determinada a descobrir. Deseje-me sorte, e se eu não voltar, bem, apenas me deseje sorte. Merda, eu estraguei tudo. Depois de descobrir aquela área estranha nos mapas, decidi ir até lá. Empacotei tudo que eu pensei que precisaria. Equipamento de caminhada, uma câmera para registrar minhas descobertas, sinalizadores de emergência e uma arma. Eu não ia me deixar ser pego de surpresa. Naquele ponto, estava determinado a desvendar o estranho mistério da cidade. Saí por volta do meio-dia, decidindo que era melhor explorar à luz do dia. Eu não queria nada com aquelas coisas que saíam perto do rio à noite, as tais das iscas, como Clyde as chamava. Falando nisso, houve 3 desaparecimentos nas últimas noites. Não tenho dúvidas de que é a obra daquelas faces inquietantes. Os outros mergulhadores de resgate estiveram procurando incansavelmente, mas eu liguei doente todos os dias. Eu não quero nada com Muse e sua equipe até entender o que está acontecendo. Me sinto um pouco culpado por isso, mas espero que minha investigação salve mais vidas a longo prazo. Segui em direção àquela área estranha que descobri, optando por atravessar a parte mais densa da floresta, para evitar encontrar alguém. A caminhada foi surpreendentemente longa e árdua. Mal consegui encontrar firmeza depois de toda a chuva que tivemos. Em 15 minutos, estava encharcado até os ossos, coberto de lama, e quase quebrei minha câmera 2 vezes. A viagem demorou incrivelmente, mais do que eu esperava. Parecia que eu estava circulando a área sem chegar mais perto. Examinei meu telefone de perto. Eu o estava usando para me guiar, mas de alguma forma eu continuava saindo do curso. Meu destino deveria estar diretamente a leste de mim, pouco mais de 1 milha de distância. Virei naquela direção e segui em linha reta, mas quando olhei para o meu telefone, percebi que de alguma forma eu tinha virado para o norte. Eu estava um pouco mais perto do meu destino, mas ficava mais distante a cada passo na direção errada. Eu não sei como explicar. Eu simplesmente continuava saindo do curso sem querer. E isso persistiu por várias horas. E eu temi que o sol se pusesse antes mesmo de eu conseguir chegar lá. Mas eu me aproximava, pouco a pouco, até que eu finalmente alcancei meu destino. A visão me deixou perplexo. Uma estrutura de rocha alta ficava no centro de uma grande clareira. É difícil explicar a estrutura. Imagine cortar os 150 metros superiores do pico de uma montanha e simplesmente deixá-lo no centro de um campo. Era isso que parecia. Uma estrutura de pedra não conectada se elevava até uma ponta bem pontiaguda. Dava a impressão distintiva de uma pirâmide, embora faltasse a suavidade e os ângulos retos que se esperaria. Uma fissura na frente parecia levar a um corredor. Um pequeno rio saía da boca da caverna. Parecia ter cerca de 10 metros de largura e serpenteava pela clareira até se ramificar na floresta. A água era cristalina e fluía surpreendentemente rápido. Segui até chegar à entrada da caverna. Olhei para dentro e encontrei apenas escuridão. O corredor se estendendo o máximo que eu podia ver. Parecia ser relativamente reto, sem túneis laterais. Entrei na caverna e percebi que o ar imediatamente ficou mais frio.
Deve ter caído pelo menos uns 10 graus, desde o lado de fora. O rio continuava enquanto o corredor fazia o mesmo, e eu segui, enquanto me aprofundava na estranha montanha. Notei que não havia estalactites ou estalagmites na caverna. Embora faltasse qualquer suavidade ou marcação que indicasse um túnel feito pelo homem, também não parecia ser natural. Todo lugar tinha um ar estranho. Continuei mais fundo até ter certeza de que deveria estar no coração da estrutura. Naquele momento, notei uma luz azulada e sinistra ao longe. Ela se aproximou e ficou mais brilhante, até eu quase não precisar mais da minha lanterna. O corredor foi ficando estreito, até que eu mal estava conseguindo caminhar ao redor da borda do rio. A luz clareou, até que, de repente, me vi em uma caverna redonda, enorme. As paredes estavam cobertas por milhares e milhares de pequenos insetos verdes que brilhavam. Demorei um pouco para reconhecer que eram vagalumes. Eu tinha ouvido falar de cavernas assim na Nova Zelândia, mas não achava que existia esse tipo de coisa por aqui. No entanto, o que chamou minha atenção estava no centro da caverna. Fiquei sem ar por alguns momentos quando vi, e minha mão imediatamente foi para a arma. O rio se reduzia até terminar em uma poça circular e transparente. No centro dessa poça, erguia-se um trono de pedra enorme que parecia esculpido diretamente do chão. Estava adornado com contas, pedras, metais preciosos. Normalmente eu teria achado bonito, mas essa beleza foi arruinada pelo que sentava no trono. Só posso descrever como uma figura. Deve ter pelo menos 14 metros de altura e estava sentada no topo do trono. Suas mãos repousavam nos braços do assento e uma coroa de pedra estava em sua cabeça. Musgo verde escuro compunha o seu corpo, assim como o rosto que eu tinha visto perto do rio. Pedras pretas estavam onde deveriam estar seus olhos, e elas encaravam sem ver o comprimento do túnel que eu acabara de atravessar. Estremeci ao pensar que aquela coisa me observou o tempo todo que eu me aproximava dela. Não havia dúvida. Aquela coisa era o que os nativos se referiam como um rei musgo. Foi quando eu percebi o cheiro. Era nojento. Eu não podia acreditar que eu não tinha percebido antes. Era exatamente como o cheiro dos meus sonhos. Uma combinação repugnante de aparas de grama e peixe podre. Quase vomitei, mas tentei me concentrar em respirar pela boca. Não era muito melhor, no entanto. Eu podia sentir o gosto do ar. Revestia minha língua e a garganta, tornando impossível de ignorar. Cobri a boca e o nariz com uma mão. Tirei a câmera do bolso com a outra. Isso deve ser a fonte de todas as coisas estranhas acontecendo. Era o que os mitos nativos falavam, e eu ia garantir que todo mundo soubesse disso. Liguei a câmera, apontei para a figura verde e... nada. A imagem estava muito borrada para distinguir qualquer coisa. Era apenas uma confusão de formas pretas e verdes manchando a tela. Esfreguei a lente na minha camisa e virei de volta para o trono, apenas para encontrá-lo da mesma forma de antes. Não conseguia fazer a imagem ser exibida corretamente. Eu estava prestes a limpar a lente de novo, quando eu vi uma voz atrás de mim. Não funciona. Girei para encontrar Muse lá. Ele me encarou com um olhar cansado nos olhos. Ele tem uma maneira de permanecer oculto, disse Muse, indicando a figura no trono. Câmeras não funcionam, nem mesmo com filmes. Diabos, é um milagre você ter encontrado esse lugar. A maioria das pessoas se perderia. Comecei a pensar na minha arma. Ele percebeu o movimento e levantou as mãos em sinal de rendição. Calma, disse ele. Eu não vou te machucar. Ah, claro, respondi. Muse franziu a testa. Escute, você pode manter a mão na arma o quanto quiser. Pode até apontar para mim se isso te fizer sentir melhor. Apenas me ouça e prometa não atirar em mim sem motivo. Mantive minha mão descansando na arma, mas assenti. Você não vai acreditar em mim quando eu disser isso, mas eu tenho tentado te proteger. Muse se sentou no chão frio, parecendo cansado. Seu rosto, normalmente barbeado, exibia uma barba desgrenhada e círculos escuros estavam sob seus olhos. Balela, assim como você tentou proteger todas aquelas pessoas em Badwater? Muse permaneceu em silêncio por um momento. Seus olhos começaram a olhar o vazio. Você não fazia ideia de quanto eu queria poder. Olhei para ele por um momento. Parecia genuinamente triste. Não havia malícia nele. Ele era apenas um homem cansado. Mantive minha mão perto da arma, mas eu decidi ouvi-lo. Que é isso tudo, Muse? Por que você não pôde salvá-los? Ele indicou o trono mais uma vez.
Você sabe o que é isso? É o Rei Musgo. O nome pesava na minha língua. Senti como se tivesse acabado de pronunciar algo terrível para a existência. Ele riu. Vejo que você fez sua leitura. Sim, é o que os nativos se referiam como o Rei Musgo. Mas você sabe o que ele é? Abanei a cabeça, relutante. Há criaturas que existiam muito antes dos humanos neste planeta, e há seres que existiam muito antes até mesmo delas. Ele olhou para o Rei Musgo. Não havia medo nem reverência em seus olhos, apenas a aceitação cansada. Ele existia antes de qualquer outra coisa por aqui. Ele já era antigo quando o primeiro peixe deu passos na Terra, ainda mais quando os primeiros colonizadores chegaram a este lugar. Talvez ele seja um deus, ou talvez seja apenas mais uma criatura como nós. Tudo que eu sei é que ele tem poderes além da compreensão. Você não pode matá-lo? Moose balançou a cabeça. Aquela coisa lá não é ele. Quero dizer, certamente é uma parte dele. Talvez algo correlato a uma cabeça. Mas cortar a cabeça não vai matar algo como ele. Ele é o rio, é o lençol freático, é a vida vegetal na água. Ele é tudo. Sua influência se estende além mesmo desse rio. Não há como detê-lo. Só podemos cumprir o pacto. Lembrei-me do acordo que li nos mitos nativos, assim como o que ouvi dos mergulhadores mais velhos mencionando. E qual é exatamente esse pacto? Não tenho certeza total do motivo por trás disso, mas o Rei Musgo parece ser uma criatura letárgica. Ele não gosta de ser desafiado, mesmo que seus desafiadores não tenham a menor chance. Ele só gosta de sentar em silêncio e se alimentar. Há quase 1000 anos, ele fez um acordo com os nativos. Ele mitigaria seu poder, relegando-o a certas partes do rio, e só se alimentaria daqueles que caíssem. Em troca, as pessoas não o atacariam e o deixariam comer em silêncio. Uma regra do pacto é que apenas algumas pessoas seriam autorizadas a saber da existência dele. Essas pessoas seriam encarregadas de guardar seu segredo e garantir que o pacto permanecesse intacto. Eram os protetores. O papel era transmitido de geração em geração, e uma vez que os nativos partiram, foi transmitido aos colonizadores. Clyde e Ryan são os protetores agora, assim como seus pais e avós antes deles. Eu lutava para processar tudo o que ele me contava, mas isso remontava muito mais do que eu poderia imaginar. E você? Perguntei. Sabia que Moose se mudara para lá quando estava na casa dos 30 anos. Não poderia ter herdado o papel de protetor como Clyde e Ryan. Não muito tempo depois de mudar para cá, eu estava caçando na floresta próxima. Uma tempestade repentina apareceu, uma como eu nunca tinha visto antes. Eu nem conseguia ver através da chuva torrencial. Tropecei pela floresta, procurando qualquer tipo de abrigo, e encontrei esse lugar. Foi quando eu o vi. Ele encarou a figura verde com desprezo. Contei a Ryan sobre isso no dia seguinte. Naquela noite, ele e Clyde planearam me matar, mas então aquela coisa falou com eles. Queria que eu servisse como protetor. Aparentemente, algo em mim chamou sua atenção. Ele olhou para mim de repente. Você quebrou o pacto quando voltou de Badwater vivo. Eu não contei ao Clyde e ao Ryan porque eu sabia que eles te matariam, mas o Rei Musgo sabia e ele ficou irritado. Foi por isso que ele começou a usar as iscas novamente. Era um aviso. E o que podemos fazer? Perguntei. Moose olhou para mim e suspirou. Você realmente não entende, não é? Que? Eu levei um tempo para perceber também. Ele apontou para o trono. Ele pode falar conosco. É como uma voz em nossas mentes, mas não exatamente com palavras. Eu não consigo o explicar. Olhei para a criatura no trono e me arrepiei ao pensar nele falando em minha mente. Ele sabe que você foi a Badwater e poderia ter dito a Ryan e Clyde a qualquer momento. Uma sensação de frio percorreu minha espinha quando eu comecei a perceber o que ele estava implicando. Então, por que ele não fez isso? Aqueles dois não se opõem a matar quem ameaça o pacto. Inferno. Eles provaram isso outro dia com o Michael. Michael? Tenho certeza que você acha que foram aquelas mãos que o pegaram, ou talvez que as iscas o atraíram. Foi o que os outros me sugeriram, embora eu duvide. Ele tinha ouvido a gente falar sobre o menino que desapareceu algumas noites atrás. Desnecessário dizer que algumas das coisas que ele ouviu eram incriminatórias. Não tenho dúvida de que Ryan ou Clyde o mataram e fizeram parecer um afogamento.
Se ele tivesse sido levado por Badwater, seus restos nunca teriam sido encontrados. Eles o mataram? Eu estava perplexo. Eu sabia que algo sombrio estava acontecendo e que os mergulhadores mais velhos estavam ignorando intencionalmente a ameaça que Badwater representava. Mas eu não conseguia acreditar que eles realmente se esforçariam para matar outro mergulhador. Sim, disse Muse. E eles te matariam também se soubessem que você viu Badwater. Então a pergunta é, por que o Rei Musgo não disse nada sobre você? Lembrei-me do que ele me contou sobre quando começou a trabalhar para proteger o pacto. Como Clyde e Ryan tinham tentado matá-lo, mas o Rei Musgo os impedira. Ele me quer, eu respondi. Muse assentiu. Ele quer que você proteja o pacto. Ele sorriu ironicamente para si mesmo. Acho que ele tem uma queda por mergulhadores. De repente, senti como se a figura verde gigante no trono estivesse me encarando. Ela não se mexeu, mas ainda assim parecia que eu estava sendo observado. Aquela coisa me queria. Cerrei os punhos. Nunca trabalharia para isso. Ajude-me a matá-lo, eu disse a Muse. Ou pelo menos me ajude a fugir. Muse balançou a cabeça. Eu não posso. Sim, você pode. Ainda há bondade em você. Você não entende. Ele começou a tirar a camisa. Confuso com suas ações, segurei firmemente na minha arma. No entanto, meu aperto afrouxou quando eu vi o que havia sob suas roupas. Uma massa verde estava no centro do seu peito. Veias da cor de algas se ramificavam em todas as direções e desapareciam em sua pele. Pulsava como um segundo coração, e o meu estômago revirou ao ver sua pele esticada sobre ela. Que porra é essa? Isso é a marca dele, disse Muse. É assim que ele mostra que eu pertenço a ele, e é assim que ele me mantém sob controle. Não posso agir contra a vontade dele. Arde se eu o fizer, e vai me matar se eu agir descaradamente contra ele. Tem doído desde que eu descobri que você foi a Badwater, e eu nem consigo deixar a cidade. Isso vai me matar se eu for longe demais. Que merda, que merda, que merda, que merda, que merda. Recuei de Muse enquanto murmurava repetidamente. As coisas tinham acabado de ficar muito mais estranhas. Tirei minha arma e apontei para ele. Pode atirar, disse ele. Não me importo mais. Minha mão tremia enquanto eu colocava o dedo no gatilho. Fiquei olhando para ele por uma eternidade antes de finalmente deixar minha mão cair ao seu lado. Não conseguia fazer isso. Vou sair daqui agora. As palavras soavam ocas. Eu estava gravemente abalado naquele ponto. Muse deu de ombros. Vá em frente. Você não pode escapar, porém. Isso tudo acabará de uma maneira ou de outra. Corri para fora da caverna, e uma vez fora, continuei correndo. Tropecei pela floresta em uma corrida louca. Foi um milagre eu não ter tropeçado e me machucado. Corri até chegar ao meu carro e acelerei para casa. Esta provavelmente será minha última postagem. Vou tentar sair essa noite. Tenho o mínimo necessário embalado, e não me importo para onde vou. Qualquer lugar é melhor que isso. Não sei o que o Rei Musgo reserva para mim. Se ele for tão poderoso quanto Muse afirma, talvez ele tenha meios de me impedir de sair. Eu não sei. Deus, estou com medo. Deseje-me sorte. Adeus a todos. Essa será minha última postagem. Tudo se tornou demais. E eu sinto muito. Depois de fazer minha última postagem, peguei rapidamente minhas malas e as joguei no carro. Eu ia partir. Eu não tinha realmente para onde ir. Não tenho parentes, poucos amigos e uma conta bancária diminuída. Não havia muito para mim fora da cidade. Eu não me importaria de vagar ou dormir no carro. Tenho certeza de que poderia encontrar um emprego em qualquer lugar, desde que não fosse aqui. Imediatamente, entrei no banco do motorista e segui para o sul. Mantive um curso reto, sem um destino claro em mente. Eu queria me afastar dali o mais rápido possível. No entanto, ao me aproximar dos limites da cidade, comecei a sentir uma dor surda no peito. A cidade ficava cada vez mais distante, mas a dor aumentava à medida que a distância aumentava. Parecia que algo pesado pressionava meu coração e pulmões. Minha respiração ficou difícil e a dor se espalhou até meus braços. Por um momento, pensei que estava tendo um ataque cardíaco, mas então me lembrei da coisa que estava no peito do Muse. Encostei no acostamento. Naquele ponto, era mais do que apenas uma dor.
Era como se alguém tivesse me atingido no peito com um martelo e todo o meu corpo ardia com uma dor horrível e pulsante. Eu mal conseguia respirar e as minhas pernas tremiam sob mim. Levantei minha camisa e olhei para o meu peito. A pele no meio estava elevada e esverdeada, e veias escuras irradiavam dela. Eu observei enquanto pulsava ligeiramente, apenas o suficiente para notar. Aquela coisa era a origem da dor. Minha respiração ficou presa na garganta e eu comecei a chorar. Eu não sei quanto tempo chorei. Devo ter ficado parado na beira da estrada por pelo menos meia hora. Apenas uma bagunça, tremendo e soluçando. Era tudo tão avassalador. A aparição repentina daquela coisa no meu peito, combinada com a dor entorpecente que eu sentia. Depois de uns minutos, eu consegui recuperar a compostura e entrei de volta para o carro, determinado a fugir daquela coisa. Mas a dor cresceu até que minha visão começou a escurecer. Continuei indo, apesar de mal conseguir enxergar. Mas depois de um tempo, a minha visão sumiu completamente. Eu não conseguia dirigir mais. Parei o carro, desci e comecei a andar, determinado a continuar seguindo cegamente para o sul. Mas não demorou muito para que minhas pernas cedessem e eu deitasse no asfalto duro, em um estado lastimável. A dor era demais. Rastejei de volta para o meu carro e dei meia volta, em direção à cidade. Ao fazer isso, a dor diminuiu, até finalmente desaparecer. Naquele momento, eu soube que pertencia a ele. Não havia como negar. Eu não sei quando aconteceu. Talvez tenha começado quando eu entrei naquela caverna. Ou talvez tenha acontecido lentamente, o tempo todo. Realmente, já não importa mais. Passou-se mais de uma semana desde então. Passei a maior parte desse tempo alternando entre ser uma bagunça soluçante e um estado catatônico. É tudo demais. Sento em minha casa agora, escrevendo isso. Dói fazer isso. Agir contra ele, até mesmo escrever sobre ele, provoca dor. Mas o domínio dele sobre mim não é tão forte quanto sobre os outros. Pelo menos ainda não. Escrevo isso porque sinto que devo. A verdade deve ser libertada, embora sinta que há pouco a ser feito a respeito. Cheguei a certas realizações nos últimos dias. Posso sentir me aproximando dele, me tornando um com sua mente. Talvez o pacto não fosse tão ruim afinal, mas agora sei que ele não ficará satisfeito com o pacto. Muse estava errado sobre tudo, embora certamente ele deva sentir a verdade agora. O rei não é preguiçoso, ele estava apenas descansando, e o pacto era um método de fácil sustento até chegar a hora dele se erguer. Essa hora é agora. Posso sentir sua raiva fria, sua fome terrível. Temo pelo que vem a seguir nessa cidade e nas áreas circundantes. Não tenho ideia de até onde se estende a influência dele. Mas se Muse estava dizendo a verdade, então ele pode ser imparável. À medida que ele desperta, posso senti-lo tornando-se mais consciente em minha própria mente. É estranho, como um segundo processo de pensamento que constantemente subjaz ao primeiro. Temo que em breve ele me dominará. Não pretendo permitir que isso aconteça. Não permitirei me tornar um servo sem mente dessa criatura monstruosa. A coisa no meu peito está começando a se parecer muito com aquela que estava no peito do Muse. Tentei cortá-la, mas ela não me deixou. A faca parou a centímetros da minha pele, e nenhum esforço conseguiu fazer meus braços irem mais adiante. Ele faz parte de mim agora, para sempre. Temo que não haja nada que eu possa fazer para me libertar dele. Não vai demorar até que sejamos um só. Eu tenho minha arma comigo. Pretendo usá-la. Para quem ler isso, saiba que tudo que escrevi é a verdade absoluta, conforme eu a conheço. Não me procure. Da mesma forma, não procure por essa cidade. Apenas horrores o esperam aqui. Ou você será devorado por eles, ou os libertará para o mundo todo. Eu não quero que nada disso aconteça. Apenas saiba que ele existe. Saiba que outras coisas como ele existem em nosso mundo todo. E esteja atento. Viva com esse conhecimento. Deixe-o assentar profundamente em suas entranhas e nunca o esqueça. Não permita que as coisas terminem como eu terminei. Adeus.
Olha, sinceramente, faz tempo que eu não leio uma creepypasta boa desse jeito, viu? Gostei demais. Eu tava preocupada que a última, que ela fosse terminar meio a casa sem fim. Mas caramba! Fechadinha. A coisa bem Lovecraft, assim. Achei genial. Eu tenho muito essa coisa, como meu sistema de crenças é meio... Tudo que as pessoas... eu vou falar a verdade, meu sistema de crenças é meio deuses americanos mesmo. Se você acredita que uma coisa existe, ela provavelmente existe. Nem que ela afete só a sua vida, ela existe. Então, criaturas que tem mais pessoas que acreditam nela vão ser mais poderosas, mesmo que a sua interpretação seja mais individual dela. E é isso que eu acredito. Esse terror inominável e que o autor trouxe pra gente, vai saber se a partir de agora que a gente tá espalhando a palavra do Deus Musgo, Rei Musgo, ele não começa a se manifestar no mundo, não é verdade? Bom, eu vou tentar não acreditar no Rei Musgo. Escolho acreditar que é uma ficção inspirada no Lovecraft. Eu prefiro acreditar que ele não existe, que o Rei Musgo não existe. E você, ouvinte? O que você prefere acreditar? Um beijo e cuidado nas esquinas. Tchau!